Boa noite a todos. Agradeço novamente ao convite do canal Servir, através da nossa amiga Marli. É sempre bom estarmos reunidos para o estudo e as reflexões do Evangelho do Cristo sob a luz da doutrina espírita. O tema dessa noite: amar vossos inimigos. Hoje temos boas referências de amor ao próximo, na família, entre os amigos e todos com aqueles que temos simpatia e admiração. Porém, quando se trata de amar os inimigos, ainda sentimos um certo incômodo, um certo receio, pelas dificuldades imaginadas em desenvolver um bom relacionamento com aqueles que não temos qualquer bom sentimento. Já existe a mágoa, já existe a raiva, já existe o desentendimento. Então, como conseguir ali amar esse irmão que, por motivos diversos, consideramos como inimigos, Jesus, ao ser questionado sobre os principais mandamentos, respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como ele falou, esse próximo, são todos, amigos e inimigos. E para termos uma boa relação com Deus, devemos desenvolver uma boa relação com o próximo, pois nossa ascensão espiritual, o motivo que estamos aqui encarnados, está vinculada a essa condição. Então, Kardec deixa bem claro: fora da caridade não há salvação. Então, eu preciso prestar atenção no outro, ver as necessidades do outro, agir em função do outro e assim eu me transformar numa pessoa melhor. Se eu só penso em mim, nos meus desejos, nos meus interesses, e deixo os interesses do próximo de lado, essa ascensão espiritual ela não vem. E neste capítulo teremos a oportunidade de entender a importância do desenvolvimento da capacidade de amar a todos sem distinção, como desenvolver uma boa relação onde predomina a mágoa e sentimento de vingança, essa acho que é o incômodo maior. Entender também a origem desses desentendimentos e as consequências ruins para os espíritos. Por que temos tantos inimigos? Por que desenvolvemos tantos inimigos? E a importância de quando não resolvemos nossas diferenças a tempo agora, nessa encarnação. Não deixar que isso continue para as próximas encarnações. Então vamos continuar na primeira parte ali do capítulo, que é retribuir o mal com o bem. Então vamos às palavras do Cristo. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E Cristo falando isso, que as pessoas tinham aprendido daquela forma. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai, que estais nos céus, e que faz que o sol levante para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Então todos são filhos de Deus, todos terão os cuidados de Deus. Se somente amarmos o que nos amam, se somente fizermos o bem àqueles que também nos fazem, qual seria o mérito? Onde estará o esforço que transforma? Aonde estará a caridade? Aonde estará o olhar para o próximo? E se amar ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. A posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo. Pois ao romper as barreiras do orgulho e egoísmo, promovemos nossa transformação. Então, sempre que
deixamos de fazer por nós e passamos a fazer pelo outro, não importa os nossos interesses naquele momento, você começa a quebrar um pouco as barreiras do orgulho e do egoísmo que ainda existem, né? Que estão ali dentro de nós. E aí você consegue iniciar um processo de transformação. Então, fora da caridade não há salvação, porque se eu não me esforço pelo outro, eu não consigo promover dentro de mim essa transformação. E essa transformação são as virtudes que eu ainda não tenho, mas que eu preciso de desenvolver, né? Por isso as provas, as expiações, por isso as sucessivas reencarnações. Eu preciso desenvolver essas virtudes. E através dessa prática da caridade, assim como Kardec deixa bem claro, é que nós vamos desenvolver, né, essas virtudes. Pelo foco da reencarnação, as dificuldades que enfrentamos é que nos motiva a desenvolver nossa inteligência, nossas virtudes. São as provas que precisamos enfrentar. E em muitos casos, os instrumentos das nossas provas são considerados por nós nossos inimigos. Quando um problema aparece para a gente e a gente aceita esse problema e busca resolver, eu me esforço. Então eu vou desenvolvendo ali a inteligência, eu vou desenvolvendo outras virtudes. Então, se eu fico sempre ali na zona de conforto, todo mundo me agradando, você não tem uma motivação para buscar algo novo, algo diferente, algo melhor. Então, muitas vezes, são essas pessoas que classificamos como inimigos é que trazem essas dificuldades, essas provas, para que a gente possa desenvolver, né? A prática da caridade, ela nos sugere que utilizemos todas as nossas concessões divinas. O que são as concessões divinas? Os dons, as virtudes, né, os bens materiais, em favor da necessidade do próximo, para que possamos receber dos céus o que nos falta e assim promover o crescimento mútuo. Então, pessoas problemáticas que cruzam as nossas vidas, né, compartilham a nossa existência, elas precisam de coisas que nós temos. Então, se eu percebo qual é o meu dom, qual é a minha virtude, o que eu tenho de bom, e uso isso em favor daquele que eu estou percebendo que está precisando, eu recebo de Deus, né, dos céus, aquilo que me falta, as virtudes que me faltam. E aí todos crescem juntos. Então, muitas vezes, pessoas problemáticas, você, ao invés de julgar e condenar e se afastar, né, você procura compreender e ajudar, né? Não julgar, né? Compreender e ajudar, né? Com os dons que você tem. E aí você recebe aquilo que você não tem, que você desenvolve sua paciência, sua tolerância e vai se tornando também uma pessoa melhor. Então esse é o sentido, né, desse relacionamento, o sentido da vida. Eu pegar tudo que eu tenho de bom, que eu reconheço em mim, e usar essas ferramentas para o bem do próximo. E aí eu recebo o que me falta, recebo de Deus, né? Precisamos entender, gente, que todos somos imperfeitos e estamos em busca da felicidade. Quer dizer, está todo mundo nesse mesmo barco aqui, no mundo de provas e expiações, com vícios, virtudes, cada um buscando seu espaço e de sua forma, né? Seus vícios, virtudes, desejos, erros, acertos, é normal. A gente errar é normal. A gente acerta, mas a gente também erra. Em determinados momentos, nossos interesses entram em conflito com os interesses de outros. Então começam os desentendimentos. E se esses desentendimentos não tiverem um olhar mais caridoso, né, mais misericordioso, que é você não julgar, não condenar, é você compreender e ajudar, o resultado poderá ser o ódio, a mágoa e o sentimento de vingança. Então precisamos saber que nem sempre as pessoas que nos aborrecem, elas fazem isso de propósito, elas estão buscando o seu espaço. E entender também que nós aborrecemos muita gente. E muitas vezes as pessoas nos perdoam.
ela assim, olha, ele errou ali, mas ele fez tanta coisa boa, por que eu vou levar essa mágoa para frente? Não preciso. Né? Então a gente ser mais caridoso, mais misericordioso com o próximo para evitar criar mágoa, desentendimento, criar novos inimigos. Né? E aí a gente entra na parte principal do entendimento, né, dessa primeira fase. Geralmente existe um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, dessa situação de inimigo, né, amar o inimigo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo, pois não existe, né, manifestação de simpatia, né? O próprio pensamento e as vibrações não se assimilam, né? A simples presença muitas vezes incomoda. Amar os inimigos, né, não portanto, ter-lhes uma afeição de que não está a sua natureza naquele momento. Amar nossos inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem condição, não colocar condição para perdoar. E, principalmente, não colocar obstáculos para uma possível reconciliação. Então, como é que a gente começa esse processo de amar os inimigos, né? Perdoando. Perdoando e não colocando obstáculos para uma possível reconciliação. Ao perdoar, eu me sinto melhor, porque eu não vou guardar rancor, mágoa, que vai me atrapalhar no futuro, e eu vou dar a oportunidade para aquele que fez alguma coisa ruim, ou pretendia fazer, ou fez sem querer, de perceber que errou, e através da minha reação, que não foi revidar, ele entender que existe um caminho melhor, que muitas vezes as pessoas vivem naquela coisa de bate, leva, já fica esperando aquilo. E quando você quebra isso, a pessoa entende, opa, existe um outro caminho. Eu posso fazer isso também, eu não preciso revidar tudo. Eu posso mostrar que é possível, um caminho, melhor. E por que a gente, às vezes, tem essa dificuldade? O orgulho e a exaltação da personalidade. Ela leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Uma ofensa com outra ofensa. Isso é dito como justiça por aqueles que ainda não possuem a correta visão da vida espiritual. Ainda estão presos a muitas paixões terrenas. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia. Ele não compreende que existe mais coragem, mais esforço no bem, em suportar o insulto, do que tomar uma vingança. A própria sociedade cobra. Às vezes os adultos fazem isso com as crianças. Olha, não leva desaforo para casa. Não aceita perder no futebol, não aceita perder em lugar nenhum. Quer brigar, quer se impor, quer ser o último a falar. Às vezes uma bobeirinha no trânsito, cara. Às vezes uma pessoa fecha um pouco a outra sem querer, o cara já quer buzinar, já quer agredir. E se essa troca ela continua, isso já virou morte, já virou agressão, por problemas bobos de trânsito. Porque ninguém quer levar desaforo, a pessoa acha que não, eu não posso. E aí mostra que a maior coragem é justamente isso. É você receber uma ofensa, trabalhar no seu orgulho, mas não ofender. Esse é o objetivo, principal. Vamos falar agora dos inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, e que ela decorre de uma imperfeição temporária. Todos somos imperfeitos, E que assim como a criança se corrige
dos seus defeitos, quer dizer, a criança nasce ali no lar, os pais dão carinho, orientação e vão corrigindo, né? O homem mau reconhecerá um dia os seus erros e buscará a correção para se tornar bom. Também não é difícil entender que a morte de um inimigo só nos livra da presença física. Porém, mantendo-se o ódio, ele continuará a nos perseguir. Quer dizer, teremos que resolver essa energia ruim na próxima reencarnação, onde poderíamos estar fazendo outras coisas, outras metas, outros desafios maiores, né? Estaremos trabalhando naquela energia ruim que nós não conseguimos, né, resolver. Então, mantendo-se o ódio, ele continuará a nos perseguir, nessa e nas próximas reencarnações. Quando conseguimos nos ajustar com o adversário em vida, nós eliminamos o mal. E quem não aprende a perdoar, coleciona inimigos. Né? Vamos prestar atenção nisso. Né? Quantas oportunidades tivemos de cessar o mal, mas demos continuidade e começamos a colecionar inimigos. Isso não é bom para ninguém. Né? Precisamos estar mais leves, né? Com a cabeça em outras coisas, não em mágoa, em ressentimento, que fica ali remoendo. E não há coração tão perverso que mesmo a seu malgrado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto das represálias, quer dizer, abrindo caminho para uma nova relação sem ódio e mágoa, ou seja, no futuro, transformar um inimigo em um futuro amigo. Quando alguém faz alguma coisa ruim, ele já está esperando um ato nosso ruim. Quando você não faz esse ato, ele já estaria armado, ele se desarma. Assim, opa, ele não fez nada, então não preciso fazer. E ali não cessou o problema, mas abriu uma condição de um novo entendimento, de você partir dali e começar a mostrar alguma coisa boa, criar alguma coisa boa. Às vezes você, em casa, né, você tem entre os parentes, né, algumas ajustes, né, que vêm de outras encarnações, você tem certas dificuldades com alguns parentes. Né? E quando você percebe, quando você deixa de revidar e fica ali de olho nas oportunidades de fazer o bem, né? Se tiver isso, faça, porque a pessoa, mesmo não mostrando, ela está reconhecendo aquilo que você está fazendo e vai abrir ali um novo cenário de um novo entendimento. Né? Isso é muito bom. Não faça querendo agradecimento ou reconhecimento. Faça para que aquela pessoa ela entenda que é possível viver de uma maneira melhor. Então aproveite as oportunidades de fazer o bem. E se alguém vos bater na face direita, aí é a terceiro item ali do capítulo, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Vamos à fala do Cristo. Aprendeste que foi dito no passado, né? Olho por olho e dente por dente. Agora ele vem com a outra mensagem. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Os preceitos do mundo sobre o que se convencionou, né, chamar ponto de honra, né, isso é tão ruim, produzem essa influência sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma ofensa com outra ofensa. Né? Parece que é uma coisa que ainda hoje é muito difícil. Às vezes as pessoas brigam porque acham que alguém deu preferência para outra, acham que passou na frente, e aí não querem levar nada, qualquer tipo de perda para casa, não aceitam, né? Uma coisa que acaba gerando até violência. E Jesus, ele condenou a vingança, porém não pretendeu não consentir a defesa. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso.
né? Você não revidar não quer dizer que você não possa se defender. A própria lei da conservação impede que alguém estenda o pescoço ao assassino, né? Apresentar a outra face significa que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender. Então, quando a gente é ofendido, isso aí é uma ação que vem do outro, eu não tenho controle. Agora, eu ofender, eu tenho controle. Então, se ele resolveu ofender, é um problema dele. Eu não preciso fazer o mesmo. Eu posso bloquear ali naquele momento. Lógico, não vou colocar o pescoço na frente da faca de uma pessoa descontrolada. Não é isso, mas eu não preciso ofender, eu não preciso dar sequência, né, ao mal. Então precisamos ter fé em Deus, e saber que todos que erram com a gente passarão por um processo de reparação e aprendizado. Nós também estamos dentro disso, porque nós erramos muito com os outros, e às vezes nem percebemos. Ninguém foge da lei da causa e efeito, e nem do progresso normal. Todos irão progredir. Então não cabe a nós o julgamento e a condenação. Nós não estamos preparados para julgar e condenar. Muitas vezes fazemos isso porque é mais fácil julgar, condenar e se afastar do que se você se envolver e tentar ajudar, porque isso aí dá trabalho, dá esforço, dá aborrecimento, né? Você vê que alguém está com um problema, cheio de dificuldades, cheio de coisas erradas, e você tem que ali se envolver, se entender, se desgastar, isso dá trabalho, mas esse é o caminho correto. Não é julgar, não é condenar para se afastar, é compreender e ajudar, é colocar os seus dons, né, em favor do outro e receber aquilo que está faltando. E como podemos reagir ao mal? Quer dizer, podemos reagir ao mal de duas formas quando esse mal nos chega, né? Deixando o mal fluir, quer dizer, os reflexos do mal duram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ela vive. A criatura de pouco conhecimento que a observa se faz pior. Então, onde existe o mal, a pessoa de pouco conhecimento, ela entra naquela onda, naquela vibração e começa a fazer coisas piores. Então, cria-se uma potencialização do mal. Então, o mal, ele existe e a pessoa vive dentro daquilo ali, vai potencializando e vai perdendo o controle. Mas no momento existe também a outra ação, que é bloquear através do bem. A criatura ignorante que observa aprende a elevar-se, você está dando a oportunidade para ela. Então bloquear o mal é perdoar e não alimentar sentimentos de vingança. É mostrar que existe outro lado, é dar a outra face, né? Não deixar o mal continuar. Então, se chega algo ruim, se alguém, por exemplo, fala mal de alguém, maledicência, né? Existe até uma tendência da gente de não, vamos continuar falando, vamos piorar esse assunto aqui, vamos, né? Vai inventar coisas. Isso é ruim, a gente se envolve naquele mal e vai potencializando. Então, se alguém chega para você falando mal de alguém que você conhece, escuta e depois você lembra as coisas boas que a pessoa fez. Olha, ele pode ter errado com você, mas ele já fez tanta coisa boa, ele é assim, não é assim com todo mundo. Então você vai segurando o mal, não vai potencializando o mal. Você começa a fazer o bem nas pequenas coisas e não deixa o mal fluir. E para a gente concluir, para esses preceitos de ódio e vingança, que ainda se manifestam nos homens, não basta interditar o mal, criando leis e prescrever o bem, né? É preciso que o princípio no bem e o horror ao mal morem no coração do homem, né? Não adianta só condenar e nos proteger.
Precisamos nos transformar, começando com a gente, e trabalhar na prática do bem, para que outros também tenham essa oportunidade, pois onde não existe o bem, o mal se estabelece e se desenvolve. Não basta, né, aquela velha frase, mas eu não faço mal para ninguém. Isso não é suficiente. Além de não fazer mal para ninguém, temos que fazer o bem, temos que bloquear o mal, temos que trabalhar, começando no nosso orgulho, no nosso egoísmo, começando com a prática da caridade, né? Fazer pelos outros aquilo que o outro precisa, que a gente vai receber, a gente vai dar oportunidade para o outro perceber isso e entrar nessa onda também, né? E ajudando a humanidade de uma maneira geral, porque a gente não pode, se a gente só condena, só se afasta, o mal vai crescendo. Daqui a pouco eu vou viver dentro de um lugar todo fechado, de tanta violência que tem lá fora, como já existe hoje, né? As pessoas falam, não dá para você colocar um guarda, né, em cada esquina, em cada casa. A gente tem que trabalhar, entender a origem do que está acontecendo e trabalhar, não deixar o mal, né, fluir, né? Não colecionar inimigos, aprender a perdoar, a ajudar, transformar a humanidade em algo melhor. Então, como mensagem, né, final, não basta não fazer o mal. Precisamos fazer o bem, precisamos entrar nesse caminho de amar a todos, sem distinção, né, como Jesus, né, nos amou, nos ama até hoje. Assim precisamos também estar nesse caminho, estar nessa criação do reino de Deus aqui na Terra, na transformação desse planeta, e tudo de bom que estaremos vivendo no futuro, quando a gente conseguir melhorar um pouco a humanidade que a gente vive. Hoje a gente vive muita coisa ruim, muita guerra, muita violência, mas a gente precisa trabalhar dentro de nós, né? Aprender a perdoar, aprender a ajudar, cultivar esse amor, não fazer o mal e principalmente fazer o bem, para que esse mal ele vai perdendo força. Hoje ele está forte aí fora, mas ele tem que perder força. Nós temos que trabalhar nesse sentido para termos uma humanidade, né, melhor no futuro. Eu agradeço a presença de todos, né? Uma boa noite.